Fala galera, Ghost aqui, trazendo agora a parte 2 da tier list, onde vamos falar da R2 dos Espers. O critério vai ser o mesmo, tá? A gente vai manter o mesmo padrão. Vou usar até a mesma lista que a gente estava usando na R0, do mesmo jeito que estava, só adicionei uma nova categoria que é o Já Chegou o Momento na R0. E por que eu tô fazendo essa categoria? Porque tem bonecos que não precisam de mais ressonâncias. Aqui eu quero montar uma lista para vocês poderem pegar a R2 ou a R6. Então, o boneco que já faz tudo que precisa fazer na R0, vou deixar lá, porque tipo, não vai ser um grande upgrade, tipo, não vai mudar o boneco em nada. No caso aqui, por exemplo, a Ana já chegou no momento na R0, já é muito boa, mas na R2 ela fica ainda melhor. A Mavis não é o caso, a Mavis não ganha nada na R2, não ganha nada na R6, tipo, não tem pra que você pegar esses bonecos na R2 ou R6, tipo, puxar por isso, entende? Então, como ela já faz tudo que ela precisa fazer na R0, já sobe aqui, entendeu? Dito isso, vamos começar aqui a tier list. A Maui já vai ficar aqui em cima mesmo, porque ela realmente não ganha nenhum upgrade na R2, nem na R4, nem na R6. Os cintilantes. A Ana continua muito meta na R2, tá? Agora ela, toda vez que um aliado toma ataque, ela vai atacar de volta, não vai ser mais só ela, vai ser qualquer aliado. E quando atacar o aliado e ela ao mesmo tempo, né, com um ataque em área, ela ataca duas vezes, dá 2 counters. A XP também continua muito forte. Na R2 não tem mais nenhum tipo de malefício quando você usa XP. Continua muito forte. A Raven reseta a passiva quando usa S3, então também é muito forte. O buff do Wally na R2 é ele ganhar mais um turno de invencibilidade quando ele usa a passiva ou a ultimate dele. Eu diria que ele já chegou no momento dele na R0, mas para PVP isso é mais útil. Mas imagino eu que o R0 e a R2 dele não vai fazer muita diferença em si. O Trick também, a S2 dele vai dar um debuff de speed, o que pode ser útil no seu PVP, mas geralmente é só um debuff a mais, que vai ser facilmente limpado, então ele já faz o que ele precisa fazer na R0. O Shuel não, o Shuel ele continua muito poderoso e na R2 ele ganha um turno. Toda vez que ele usa S3 ele ganha um turno para poder já usar S1 em seguida. E vai chamar o aliado para atacar na mesma rodada dele ali, né? Ele continua muito forte. Ele fica mais forte ainda, a R2 dele é um ótimo ponto de parada para quem quer jogar apenas PvE. A cena não vai fazer uma grande diferença na R2, ela já chegou no momento na R0, ela só ganha mais uma duração maior dos buffs dela nos seus aliados. Não é algo uau, não é nada que realmente vai fazer tanta diferença, ainda mais agora que ela reseta os codais, né? Então realmente ela não ganha nada demais assim na R2. A Tie, pelo contrário, a Tie fica muito mais forte na R2, apesar de ser um buff pequeno, entre aspas, é muito forte. Toda vez que ela usar S1, ela, além de roubar o AP para ela, ela agora rouba 10% de AP para todos os aliados. Isso é muito forte, tanto no PVP quanto no PvE. Tem time da Sônica que usa Tia R2 só porque disso, e aumenta muito o dano do time, tá? Porque o time ataca constantemente, ela é um combo de Lian com ela, realmente bem forte. A Sakura se mantém meta, mas aqui eu vou botar a meta PVP da R2, tá? Por quê? A R2 da Sakura deixa ela imune a 1 CC. Ela já começa a batalha com o buff dela, e isso faz com que ela não seja atingida pelo S3 do Toland, que é uma das skills que você costuma focar nela para poder ela não usar a sua própria S3, né? Então ela fica imune ao Toland e isso faz ela subir muito a prioridade no PVP. Isso aqui no PvE não é tão útil assim, então não tem por que eu deixar ele no meta geral. A Daji na R2 é um absurdo. Agora, além dela proteger os seus aliados que morreram, quando eles morrerem, ela vai proteger e ela vai dar counter com a S3 dela, que é a skill mais forte que ela tem. Ela vai dar o taunt, vai aplicar o debuff dela. É bem poderoso essa R2 dela, bem forte mesmo. E agora a gente desce aqui pro meta do PVP, tá? No meta do PVP, a Yoyo não ganha um grande buff, tá? Ela não vai mudar muito, tipo, ela não continua sendo incrível, você pode parar com ela na R0, porque a Yoyo é um boneco de duas fases, ela é ou R0 ou é R4. Então na R2, não tem pra que você mirar nela. Já não é o caso do Ikki. O Ikki, ele fica muito mais forte na R1, ele é um boneco que tem uma R1 poderosa, e na R2 ele fica ainda mais. Por quê? Na R1 ele já ganha um stack da passiva dele de ressuscitar. Então na R1 ele ressuscita já sem precisar chegar a 12 stacks. E na R2, toda vez que ele mesmo atacar, pode ser um Avatara, ele vai ganhar um stack da passiva dele. Então stacka muito mais rápido e na R1 ele já sobrevive a uma explosão. Então o Ikki continua sendo um ótimo boneco para você buscar ressonância, o que não é o caso da Yoyo, né? Se você pretende parar na R2. O Toland continua também sendo um bom meta do PVP, tá? Na R1 dele não ganha nada, mas na R2
toda vez que ele morrer, além da passiva que ele vai aplicar no Esper que matou ele, ele também aplica aumento de turnos para todos os inimigos. Então ele vai morrer, vai dar aquele debuff chato na pessoa que o matou, e vai dar aumento de turno para todos os outros inimigos. Bem forte, bem chato de lidar também. O João Júlio, né, o Jiang Júlio, ele não ganha nada decente assim na R2 dele. Todos os alvos que ele matar não podem mais ser ressuscitados. Isso, na verdade, agora com as irmãs, o buff que deram nas irmãs, até que é útil, mas não é realmente tão útil assim. Isso aqui vai ficar mais poderoso quando ele pegar a R6 dele, que ele vai dar dano em área e vai matar muita gente ao mesmo tempo. Mas não é tão bom assim, não tem por que você ir atrás disso em específico. Pode descartar aí o João Júlio de um R2 poderoso assim, né? A Clara, como eu disse, não tem muitos buffs nas suas ressonâncias, são úteis, mas não é nada demais. Ela na R0 já faz tudo que ela precisa fazer, então ela vai aqui pro azulzinho, tá? A Momo é um daqueles bonecos, assim como a da Dee, que todas as ressonâncias são muito fortes para ela, então ela continua sendo muito poderosa na R2. Não pelo buff em si, mas pelos status da R1. O buff é interessante, ela não vai mais, ela tem uma chance alta de não tomar buffs que não sejam controle, né? Como por exemplo doença, poison, esse tipo de debuff. Mas o mais poderoso realmente é o buff da R1, que aumenta o status dela. O Petrus é um bom boneco para R2, tá? Na R1 ele tem o cooldown dele reduzido da passiva, o que é muito importante para esse boneco. E na R2 é mais fácil dele entrar na passiva dele. Ele continua como uma boa R2 para se pegar. E agora a gente vai descer aqui pro meta PvE. No meta PvE, o Feng Shun vira um monstro. Agora ele dá AP Up. Agora toda vez que ele usar S3 vai dar todos os buffs dele e não apenas um aleatoriamente. E por tudo isso, porque tipo, eu falei duas coisas só, mas são duas coisas muito poderosas. Ele se torna meta geral. É muito forte esse boneco aqui pra tudo, cara. Pra todo tipo de modo no jogo, esse boneco é muito poderoso, muito forte mesmo. O Gaius é interessante, mas não é de fato, porque na R2 ele dá um pouco de dano crítico para seus aliados quando está transformado, e quando não está transformado ele dá um pouco de Akuras. Não é nada demais, não precisa. R0 já é um momento ótimo para parar com ele. Gaius R0 já tá lindão já. Quanto ao Lian, o Lian fica mais poderoso, ele também, assim como a Nagi, assim como a Momo, ele vai ficando cada vez mais forte com suas ressonâncias. R2 dele é muito boa, tanto porque na R1 ele ganha mais dano no seu ataque básico, e é o que ele mais vai usar no jogo, quanto porque ele também ganha mais dano no começo do turno. Por isso, pro seu PvE, né, pro seu falseto em geral, que é onde você mais vai usar o Lian, é muito bom pegar a ressonância dele. A Hilda não tem uma R2 muito forte. Quando um inimigo tem veneno, ela aplica outro stack de veneno, o que é bem whatever, né? Tipo, você usa a Hilda mais pelo sleep que ela dá e pela passiva que ela vai dar na R6 do que por qualquer outra coisa. No PvE, ela já faz tudo que ela precisa fazer na R0 mesmo. Então, a Hilda não tem por que você buscar a ressonância da R2 em específico da Hilda. A R2 Leora não faz nada, na verdade. A R2 Leora, ela não deixa que o inimigo resista à redução de crítico, né, de taxa crítica que ela aplica, o que é bem whatever, assim como o Gaius. Ela é uma ótima boneca já para R0, não precisa se importar com mais ressonâncias dela. A R4 dela até é legal para lugares de wave, né, a fase que tem 20, por exemplo, porque vai aumentando o dano crítico que ela dá até um certo ponto. É interessante, mas a R0 já é um ótimo spot para parar com a sua Leora, tá? Na R2, a Abigail agora com os novos buffs se tornou um monstrinho, ela fica meta não só no PvE, como no PvP também, que agora no PvP e no PvE, né, em qualquer modo que ela for jogar, a S2 dela, além de dar os buffs de absorção e de aumento de defesa, vai resetar todos os cordais de todos os aliados inferno. E, cara, é muito forte, pareado com uma da Dee, pareado com o Brewster, pareado com o Fushi, com a Embla, com a Clara. Vários bonecos inferno, é muito poderoso, tá? Muito poderoso. Aqui ela sobe muito de prioridade, fica bem legal jogar com a Abigail R2 agora. A Hayley é um outro caso de R0 que já tá ótimo. Ela aqui na R2, quando ela morrer, ela aplica a passiva dela da S3, né? Pra um outro aliado. Mas no PvE, que é onde você vai estar jogando com ela, whatever, tipo, isso tanto faz. E no PvP você nem vai usar ela, porque ela não é um boneco tão bom assim pra PvP. Você costuma não ter slot pra usar ela no PvP, tá? O Amir, ele na R2 fica muito poderoso, é aqui onde o potencial dele de passar ondas fica realmente escancarado, assim, muito forte. Porque toda vez que começar um round, ele ganha 5 stacks da passiva dele. E como você tá usando ele pra ondas,
Cada vez que você passar um andar, você ganha mais 5, mais 5 e mais 5. E cara, isso é muito poderoso, porque quando ele usa a passiva dele e mata toda a onda de minions, não conta o turno. Então é assim que você faz turnos negativos. A R2 dele é realmente muito forte para PvE. Aqui ele já começa a jogar um PvPzinho, mas só começa, ainda não chega no ponto de brilhar, mas já mostra o potencial dele enorme, tá? Porque só esses 7 stacks que ele vai começar no PvP já faz ele ser um boneco mais interessante de ser usado. Aqui agora a gente entra pra lista dos fortes. Aqui nos fortes não vai mudar muita coisa até, eu acho. Vamos ver. O Tevo, ele sobe pra meta PvE, tá? Ele agora ganha 100% de taxa crítica, não precisa mais buildar crítico pra ele, é só fazer dano. Isso é muito bom pra tudo que ele joga, os bosses, o Andras, as Terras Desoladas, que ele pode jogar todos os modos, ele vai ser muito bom em todos eles. Os falsetos também, hein? Se você olhar os times de baleias, né, praticamente todos eles usam o Tevo, porque o Tevo condicionado fica muito poderoso. Então o Tevo na R2 já começa a ser bem forte pra PvE. Não é o caso do PVP, porque ele é um boneco que infelizmente é muito limitado nesse quesito, mas se você pegar ele na R2 pelo disco dourado, não se sinta tão triste, porque você vai ter um PvE mais facilitado, tá? A R2 da Nuce não vai mudar muita coisa dela, ela vai começar a roubar buffs dos inimigos, mas a Nuce você já não usa muito ela de fato, então isso não vai ser algo que vai agregar tanto assim a boneca. Ainda mais porque a ideia da S3 é tirar todos os buffs do inimigo, né? Então ela já chegou no momento dela na R0, não precisa ir atrás de mais nada. O Brilsta vai de forte para meta PvE, agora ele fica um absurdo em todo tipo de conteúdo PvE, ele vai dar muito dano desde o começo. Você pode fazer ele um pouco mais lento, porque ele vai atacar independente da ordem de turnos, né? Só precisa que um aliado ataque antes. Toda vez que ele atacar com a passiva, ele ganha P, então é muito poderoso. Fora que esse ataque dele dá redução de defesa, você vai usar isso no APEP demais, você vai usar isso em todos os bosses que ele possa jogar, né? É realmente muito bom, e a partir da R2 ele se torna um monstro de conteúdo PvE, né? De boss, assim, de matar rápido. O Mateu também sobe para meta PvE, agora, assim como o Tevo na R2, ele não precisa mais buildar taxa crítica, o que faz você maximizar todo o dano que ele dá. É realmente muito bom, pelos mesmos motivos do Tevo, né? Não vou ficar repetindo aqui. A R2 da Elaine, ela é interessante, mas eu não considero como meta. Vou deixar aqui como forte. Ela é um boneco que sim, ganha status, né? Ganha relevância por pegar R2, mas não é uau, não chega a ser meta. Na R2 ela consegue ignorar mais defesa, o que é bem poderoso, porém ainda é limitado, porque a Elaine em si não é um boneco de dar dano, é um boneco mais de suporte, você deixar o inimigo dormindo. Então ela ignorar a defesa, aumenta o dano dela, mas esse nunca foi o propósito dela, né? Então ela fica aqui como forte só. Ela não é como os outros, que na R0 já chegou o momento. Sim, já chegou o momento dela na R0, mas na R2 ainda é uma R2 útil. Cara, a Farra a mesma coisa, a R2 dela é legal, mas não é nada demais também. Aqui é uma R2 que é mais focada para PVP, né? Quando ela tomar um dano de um boneco de fluxo, o AP dela aumenta, mas isso aqui não é nada demais. Isso aqui não faz ela subir de tia, mas ainda assim é uma boa R2. Se você pegar, não fique triste, porque é uma R2 ok. A Gabi, eu não vou considerar meta ainda, mas a R2 é uma boa R2 também. Toda a speed que ela tiver, aumenta o dano dela. Isso faz ela ser um boneco bem chatinho de lidar. Hoje até não muito, mas antigamente a Gabi você conseguia fazer ela com uma build de DPS, com bastante crítico e bastante velocidade. Ela dava muito danos por conta dessa R2 dela. É bem interessante. Por conta disso eu vou manter ela aqui no forte, mas não é tão forte a ponto de ser um meta, sabe? Aqui foi onde eu me enganei, né, no vídeo passado. Eu achei que ela já tinha essa passiva na R0, mas ela não tinha essa passiva na R0. Ela ganha na R2, as irmãs, né, as gêmeas aqui. Eu também mudo minha opinião, porque eu achei que ela já tinha essa passiva e deixei ela como forte, mas eu botaria como um metazinho geral. Talvez mais um meta PVP, na verdade. Porque esse sistema de ressuscitar todo mundo é bem poderoso pra nocaute, tá? Porque no nocaute você usa muito time, né? Você precisa de muito Esper. E lá ela se torna muito relevante, porque, cara, não é todo time que você vai conseguir lidar com isso, cara. É muito chato lidar com um time que ressuscita, sabe? E o João Júlio, apesar de ser um bom boneco pra lidar com isso, ele só vai lidar realmente bem com isso de forma certeira na R6. Então, a Sisters ganha muita prioridade por conta dessa R2. É bem legal. Que bom que eles tiraram, né, aquele limite de um boneco só, agora são todos. E diferente da Cecília, ela consegue usar isso quase toda hora. A Cecília tem um cooldown muito grande, ela não.
A Ashley, ela faz tudo o que ela precisa fazer na R0, que é existir, ela vai existir lá, você vai botar o máximo de ataque que você puder, botar 6 runas com um ataque altíssimo nela, pra ela dar um dano bônus. Isso que ela precisa fazer, ela já faz na R0, e na R0 ela fica, cara. O Lucas começa a dar stun na sua R2, então eu diria que é uma R2 forte ainda, é boa pro PvE, é boa pro PvP, mas é que o Lucas você já vai, provavelmente você pula ele direto pra R6, né? Mas ele mantém aqui no forte, a R2 dele é decente sim, mantém ele aqui, não tem muito o que comentar. A Cecília, pra mim, entra no meta PVP aqui junto com a Sisters, tá? Porque agora, além dela ressuscitar, ela mantém o cooldown muito grande, mas ela ressuscita e todos os cooldowns dos personagens ressuscitados são resetados. Isso é muito poderoso por si só. Isso foi o que fez a Abigail subir tanto, e esse também é o motivo da Cecília virar um boneco decente a partir da R2. O Archibald, ele toma meio que um nerf, mas é um buff ao mesmo tempo, o dano dele é reduzido, porém agora ele reduz o HP máximo dos inimigos. Isso é bom pro PvE, é bom pro PvP, ele continua sendo um bom tanque aqui pra Mavis. Eu subiria ele do ok pro forte, ainda mais porque a torre de vento, você vai ter lá vários andares pra você subir, ele vai ser muito útil, isso aqui vai deixar ele mais útil, mas não é nada pra você correr atrás, né? Nada que você precise ir atrás não. O Unas finalmente vira um boneco, cara. Eu diria que ele é meta, pelo menos ele é um meta geral, porque ele já é bom no PVP a partir da R0. No PVP eu digo os PVP de runa automática, porque ele é um dos mais rápidos e é o mais rápido AP Pusher. E aqui no PVE ele começa a virar um suporte, porque agora ele dá buff de ataque. O que é um absurdo, isso aqui tinha que ser desde a R0, mas na R2 ele finalmente começa a ser útil, além do AP Up. Aqui nos placares você começa a ver mais runas a partir da R2 dele, e ele realmente vai ser mais útil por conta disso mesmo. Ele é bem rápido, ele vai dar up toda hora, e agora ele dá bônus de ataque, vira finalmente um buffer, né? É bizarro, porque o Feng Shui, que é meio que a versão do Unas de pobre, faz isso muito melhor do que ele, mas pelo menos o Unas é mais rápido do que o Feng Shui nas runas de PVP. A Embla vai de ok pra meta PvE, tá? Ela agora finalmente espalha as seeds dela e vai dar dano explosivo em área. Isso aqui é muito poderoso, você vai ver o seu dano multiplicar em diversas vezes na sua torre, em conteúdo de PvE no geral, falseto. A Embla vira a deusa do dano, é muito forte, tem times que são focados só pra ela. Você faz ela e mais 4 bonecos que ajudam ela a dar dano. É realmente muito poderoso. Cara, ela vira outro boneco, ela dá um upside down assim, incrível, muito forte mesmo. Embla OP na R2, vale a pena muito você buscar essa R2 dela aqui, tá? O Ahmed, ele continua ok, ele não muda muita coisa não. Agora, os stacks, né, do heal dele dá speed pros aliados, o que é bom, não é ruim, mas é algo que ficou velho já, sabe? Tipo, a Sakura dá speed, dá ataque, dá def. Esse boneco só ficou velho, eu vou botar como forte porque speed é realmente forte, mas é que você vai usar só no PvE e muito raramente, né? Hoje em dia você não usa o Ahmed no falseto mais, mas seria forte só porque speed é realmente roubado. A mãe, agora na R2, ela ganha mais AP, né? Quando um aliado toma debuff, isso é ótimo, ela consegue ser mais útil, mas ainda assim é muito lenta. Como o Ahmed é um boneco velho, tinha que ter uma reformulação. Até lá, mantém aqui no ok mesmo, não vai fazer tanta diferença não. O Cervo, cara, ele fica mais decente na R2, tá? Mas assim como na R0, ele é um boneco de uma coisa só e ele faz meio mal ainda. Mas pelo menos na R0 agora ele reduz os cooldowns dos bonecos de fluxo. Então aqui ele vai pra forte, porque reduzir cooldown é forte. A Valéria se mantém, ela só ganha um bônus de danozinho ali, nada demais. Mantém aqui por enquanto. A Intsa vem pra forte, ela na R2 começa a chamar a própria ultimate para dar assistência, é bem poderoso. Isso aqui no Cronos vai te ajudar muito se você acabou pegando cópias dela, né? Realmente bem legal de se ter. É uma pena que esse boneco seja estranho, cara, porque esse aqui é um boneco que tinha todo o potencial pra ser um dos metas de DPS, assim, sabe? A Camille, assim como o Lucas, eu não vou comentar muito, eu só pego a R6 dela e depois começo a jogar na R6. Vou manter ela aqui como ok ainda. Mas por enquanto a R6, cara. O Camille, a gente fala dela da R6. A Sloan agora tem a fotinha dela. Ela é um boneco que tem uma R2 considerável, não vou subir ela lá pro R0, mas ela tem uma R2 considerável, que é... Agora o congelamento dela nos aliados não é mais congelamento, ela só dá speed down. Já é algo considerável, mas ainda não é o que faz ela ficar boa de fato. Vamos ter ela no ok, porque na R4 ela vira um boneco forte, cara. Na R4 ela vira um boneco forte. Então eu vou esperar pra lá. Lá eu boto ela lá. E finalmente, a lista dos bonecos que ainda não chegou o momento. Vamos falar sobre eles. E
A Sally continua aqui. A Sally na R2 não vai mudar nada pra você. A Sally é um boneco de R6, então ela vai ficar aqui até na R6. Então a Sally fica paradinha aí. Próximo vídeo a gente fala sobre ela. O Fuxi igual, o Fuxi é um boneco de R6 também, então no próximo vídeo a gente fala sobre ele. O Ethan vira um meta PVP muito legal. Já o Ethan ele finalmente começa a sorrir de fato, porque aqui sim, na R2, ele vira um boneco meta. Ele tem um buff passivo no começo do combate de aumentar em 20 a velocidade de todos os aliados. Isso é muito poderoso. No meta de velocidade, você é obrigado a jogar com o Ethan e com o Toland, né? Porque os dois têm esse tipo de buff. Cara, o Ethan é muito poderoso, ele só não tá tão forte agora porque o meta é de tanque. Mas, quando o meta é velocidade, é obrigação você ter ele no seu time. Porque a passiva dele é insana. E mesmo se tiver outro boneco que faça isso, você vai botar o outro boneco junto do Ethan, porque aí vai somar 20, mais 30, mais sei lá quanto for o próximo boneco. Ethan roubado. O Yu Xuan, ele finalmente começa a jogar. Ele vai jogar agora um Fabfinir clean. Ele vai jogar os bosses do Falseto clean. Ele vai fazer bosses de evento legal também. É um bom meta PvE. Agora, toda vez que um aliado ataca, ele vai dar uma assistênciazinha que ignora a defesa do inimigo. É bem bom. Vai aumentar o dano passivo ali bastante. E o Shua R2 é bem meta. Fora que essa assistência dele rouba buff, tá? Então é muito decente pra você jogar contra aqueles tipos de bosses que fica se buffando. Ele vai lá e rouba o buff pra ele, tira o buff, né? Bem bom mesmo. O Jinkill vai de não chegou o momento pra meta PVP, porque agora, cara, toda vez que um aliado buffar ele, esse aliado ganha um escudo imoral. E como é que funciona esse escudo imoral dele? Toda vez que um boneco for atacar o seu aliado, né, que deu buff pro Jinkill, antes do ataque sair, ou seja, antes de você tomar o dano, aparece um escudo pra você. Isso faz seus bonecos ficarem muito tanque. Isso aqui é perfeito pra Mavis. A Mavis fica muito difícil de matar com o Diquinho do lado. E isso é muito roubado, cara. Vira meta PVP instantaneamente. Esse combozinho aqui de Jinkill com o Mavis é muito forte. Aí você bota lá um wiki e vai ficar o wiki passivando infinito. É realmente muito poderoso. Jinkill fica muito forte mesmo. Espero que você tenha aproveitado esse banner recente que teve dele pra pegar pelo menos a R2 dele. A Lian vai de não chegou o momento pra o forte. Ou pode ser também não chegou o momento, mas ficando aqui no forte. Agora, quando ela usa a S3, o escudo dela, quando acaba o escudo, ela ganha um turno e já pode usar de novo, o que é muito poderoso, tanto pro PVP quanto pro PVE. Ainda é uma skill lenta pro PVP, né, porque você, na R6, ela já começa com o escudo. Porém, na R2 é onde ela fica chata já de lidar. Porque, cara, vira ciclo infinito de escudo, cara. Ciclo infinito de escudo é bem chatinho de lidar, tá? O Tyr eu também não vou comentar, ele é um boneco gratuito, é pra você pegar R6, então por enquanto não vou comentar sobre ele. A R2 ele começa a fazer uma graça já, mas por enquanto deixa ele aqui. Vamos entrar aqui pra lista dos ruins demais, porque nos ruins demais tem um boneco que deixa de ser ruim demais, tá? O Liling ele deixa de ser ruim demais pra ser ok. Agora, quando ele usa S2, ele reduz o cooldown da S3, a cada crítico que ele dá. Então você vai usar S3, vai usar S2 no outro turno e já volta a S3, cara. Então é bem legal, né? Como eu falei, todo boneco que reduz cooldown é legal. Aqui o Liling combado com uma Embla é muito bom, porque ele vai dar dano em área, vai estacar muita gente ao mesmo tempo. Ele é um boneco que tem multi-hit, né? Então ele vai servir como suporte. Você também pode usar um Liling com tirania, aí ele vai começar a acionar por ele mesmo. Então o Liling vira um bom suporte, ele vira ok para fazer esse tipo de conteúdo. Vai ser bem útil para sua torre, vai ser útil talvez no PVP no começo de game. Ele fica legal para isso, mas não vá atrás disso, pelo amor de Deus. É tipo só se você tiver mesmo. O Raid se mantém no ruim demais, ele é realmente muito ruim, ainda não ganhou status suficiente aqui na R2. O Nami vai de ok para forte, olha que loucura. Agora, na R2, aumenta os stacks dele, o que é ruim, mas quando ele stack ao máximo, ele sozinho usa a S3 dele. Cara, coisas para acelerar jogo são sempre muito bem-vindas. Como ele usa sozinho a própria skill dele, você vai usar ele sem velocidade nenhuma, vai usar um monte de suporte com ele, vai fazer ele usar a skill sozinho e ele vai dar aquele dano explosivo massivo que ele tem, bem legal. Mas daqui não é na R2 pura dele, tá? Você tem que ter R2 mais a Divinate 3 dele. Porque a Divinate ajuda a ele usar essa skill de forma mais rápida também. A If ruim demais, infelizmente. A Jeanne começa a jogar agora porque na R2, quando ela usa S2,
ela ganha um turno extra para poder usar a S3, mas assim como o Raid, ela não vai ter status suficiente para ser útil na R2, então na minha opinião ela se mantém como ruim demais, vai ter gente que vai falar que ela é ok. Pode ser o caso num modo que você usa suas próprias relíquias, né? Vou botar ela como ok aqui, porque no PVP de relíquias com as suas próprias relíquias, ela realmente é útil. Vai ser boa contra a Ana. Mas nos automáticos não, ela não vai ter dano suficiente com as runas automáticas. A Ofélia é lixo demais, infelizmente o kit dela não é melhorado com nenhuma ressonância, não vou nem comentar sobre. A Biondina aqui na R2, a passiva dela de tirar buffs agora de um inimigo vai para 2, porém, cara, isso é uma função de um suporte, né? Você quer dar dano com a Biondina, você não quer fazer suporte com ela. Então, é meio que whatever, ela se mantém aqui na minha opinião. A R2 do Elliot, ele dá um buff para sua S2, mas não é nada demais também, se mantém aqui realmente bem blá. A Zora, na minha opinião, ela vai de ruim demais para ok. Aqui agora ela dá redução de defesa na sua S3. É uma skill que pode ser útil nas suas desoladas de fogo. E só por conta disso eu vou botar ela como ok, porque você tem um lugar para usar ela agora. O Lewis, cara, é uma tristeza falar desse boneco, porque esse boneco é muito legal, o design dele é legal, o que ele faz é legal, mas ele vai ser ruim pra sempre, é ruim demais. O Kong, ele vai pra ok, pode até forçar pra ele virar forte, mas eu vou deixar pra virar forte na R6. Agora na R2, as skills dele podem procar uma chance dele dar pursuit, né, ele continuar atacando, e como ele ataca em área com a sua skill básica, é bem legal, é ótimo pra torre. Vai ser interessante para você dar uma testada na sua sorte para jogar um PVP. Virou okzinho. O Javid não tem solução para ele, é um coitado. Não tem o que fazer com esse boneco. O Kandi, ele virava. Antigamente ele era meta na R2, hoje em dia ele só tá forte, talvez nem isso, mas eu ainda vou dar esse mérito para ele porque eu acho ele bem legal. Agora ele rebalanceia de forma injusta para os inimigos o HP, né? Ele meio que cura seus aliados e rebalanceia de uma forma injusta para os inimigos, deixa eles bem low, porque como é um rebalanceamento de HP, é um dano muito grande, né? Porque não é dano em si, é rebalanceamento. Então eu deixaria o Kanji forte aqui. Mas é que ele perde muito fácil pra Ana, né? Aí o mata de Ana que matou esse boneco. A R2 da Fumitsuki agora ela dá Dispel também. É interessante, mas mano, você não vai usar esse boneco, velho. É ruim demais, esse boneco é muito ruim, infelizmente. Eles fizeram ela de uma forma muito estranha, porque ela escala com ataque, mas ela seria um boneco perfeito pra escalar com HP, porque você tem que deixar ela viva lá por muito tempo. Então não faz sentido o que esse boneco faz. Tipo, é só mudar os skills dela de ataque pra HP que ela ficaria uma boa boneca, mas como ela não escala com HP, ela é uma boneca meme. Cara, eu confesso que eu não sei o que a Nora faz direito na R2. A Nora tem uma bíblia nas skills dela. E como ela não é um boneco muito meta, eu nunca me atentei pra ir buscar. Mas na R2 ela começa a dar muito dano pra fazer um Andras, então eu deixaria ela aqui no ok. Mas eu imagino que vai ser aqui onde ela vai ficar mesmo, tá? Não vai subir muito além disso. O Yamato e a Yuhime são inúteis. A Yuhime toma um nerf na R2 dela, é bizarro, ela se nerfa na R2. Então eles não vão sair daqui tão cedo. O Dona fica ok na R2, na verdade nem isso, né? Nem isso porque ele realmente não é um boneco ok, não. Mas agora quando ele estaca a passiva dele, ele ganha um turno depois. Eu subi a linha por isso, eu vou subir ele também pra ok. Mas você ainda não vai usar esse carinha na R2 não, tá? E a Fátima, cara, a Fátima, ela vai continuar aqui no ruim demais, mas eu não vou nem deixar... Mas na verdade eu não vou deixar na ruim demais não, eu vou deixar que não chega o momento, porque na R6 ela é um boneco legal, pode até ser considerada forte, mas na R2 não é o momento dela ainda, mas na R6 ela vira um boneco bem chatinho de lidar contra times que não são meta. E bom, rapaziada, essa aqui vai ficar sendo a minha lista de R2 por hora, tá? Me digam aí no chat o que vocês acharam aqui, se as mudanças fazem sentido, da R0 para R2, se mudou muito, e em breve eu vou soltar aí o vídeo da R6, tá? Mas é isso. Obrigado aí, valeu, falou, até a próxima.